Nós vamos fazer a prece para que a gente possa dar início à nossa reunião. Vamos acelerar o nosso coração, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, procurando sentir a vibração e o envolvimento da espiritualidade amiga que nos auxilia no campo do aprendizado e da fundamentação dos princípios espirituais de ordem elevada. Deus nosso Pai, Senhor da vida, Jesus nosso Mestre. Aqui mais uma vez nos posicionamos confiantes no amparo superior, de modo a podermos ampliar a nossa capacidade de percepção dos valores superiores, de modo a levarmos adiante todo um trabalho de transformação do espírito de uma forma consciente, pelo entendimento que se amplia a nossa dignidade. Que os benfeitores da vida maior possam se fazer presentes, nos envolvendo nas vibrações do teu amor e nos auxiliando, Senhor, na assimilação dos conteúdos que aqui serão trabalhados. Que a tua paz também possa chegar até os nossos lares, iluminando e fortalecendo o coração dos familiares. Lembramos, Senhor, da humanidade e dos homens em suas lutas intensas. Que a tua paz, que o teu amor, Senhor, possa alcançar o coração de todos, estabelecendo paz e harmonia, equilíbrio e segurança, de modo a podermos apresentar sociedades regidas e direcionadas pelo teu amor e pela tua luz. Fica conosco, de modo a chegarmos ao tempo do nosso trabalho, um clima de muita paz e de muita harmonia. E em teu nome, Senhor, nós damos início à reunião da noite. Que assim seja. Muito bem, gente, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, né? A gente vai reiniciar as questões do Livro dos Espíritos. Finalizamos algumas semanas o trabalho sequencial do estudo das questões. Fizemos, antes de iniciarmos, né, que vai acontecer a partir de hoje, esse trabalho que está voltado para o Livro dos Espíritos, como que uma recapitulação dos princípios da doutrina. A gente observou que é importante, de modo que pudéssemos ter assim, uma visão mais clara, mais objetiva dos princípios, de modo a poder até lidar com as questões que serão trabalhadas dentro do que está sendo apresentado pela espiritualidade, porque a gente vai percebendo que a cada nova leitura, a cada novo estudo, seja em qualquer obra, nós vamos conseguindo perceber angulações diferenciadas, de modo a perceber, a analisarmos com mais clareza, com mais profundidade o que está sendo apresentado, o conteúdo da obra. Fizemos também uma espécie de recapitulação das 3 revelações dentro do que é apresentado para nós, né, pela própria doutrina espírita, aquele trabalho de elucidação da humanidade, de modo a podermos ter de forma coerente, de uma forma bem clara, bem objetiva, os princípios que norteiam a jornada evolutiva dos homens aqui na Terra. A gente percebe que nenhuma sociedade, nenhum grupo de criaturas ficou isenta de orientações. Quando a gente faz um trabalho que a história permite que seja feita pelo conhecimento que for registrado, vamos perceber em todas as sociedades que deixaram seus registros, né? Ali princípios, valores que transcendiam o conteúdo normal que a sociedade apresentava na vivência, em função da questão da cultura, dos interesses comerciais, agrários, da forma mais simples, mas sempre aquela percepção transcendente, estabelecendo para o homem os valores espirituais. E nós vamos perceber isso. E na própria pré-história, a partir dos achados arqueológicos também, a percepção ali das criaturas estabelecendo uma veneração a um ser superior. A princípio de uma forma simples, mas mostrando também aberturas na intimidade do ser, de modo a registrar forças superiores a nos conduzir na trajetória de aprendizado. Então perceber o processo se dando de uma forma intensa junto à humanidade de um modo geral. Mas vamos registrar que surgem momentos em que o processo ele vai se dar, ele vai ocorrer de uma forma mais objetiva, tentando como que estabelecer uma espécie de síntese em todo o conteúdo que foi trabalhado de uma forma mais abrangente, de modo a apresentar mais segurança e mais coerência dentro de um processo natural de evolução em que nos encontramos. Então foi feito esse trabalho da espiritualidade, né, mostrando para nós de uma forma mais objetiva as 3 revelações. A primeira se dando com Moisés, a segunda Jesus e a terceira a doutrina espírita. E Emmanuel fala para nós de uma forma muito clara, no livro Caminho da Luz, que outras revelações surgirão para a humanidade. É uma questão de tempo. Por quê? Estamos num trabalho evolutivo. A nossa capacidade de percepção nos dá condições de entender segundo o que está sendo apresentado. E a gente percebe, até mesmo dentro desse processo, que nem todos conseguem assimilar como está sendo apresentado.
E até para aqueles que já começam a se movimentar dentro do campo, nós estamos falando objetivamente da doutrina espírita, não conseguem registrar as angulações sutis que estão sendo apresentadas. E faz aquele trabalho que muitas vezes acontece conosco de misturar o conhecimento novo que chega com os padrões que nós apresentamos das experiências pretéritas, criando sistemas, né? Dentro de um contexto em que as aberturas estão se dando. Não é mais aquela criatura que agia dentro do sistema fechado do passado, mas também não é aquele ser que consegue se movimentar ainda naquelas ideias e princípios que estão sendo apresentados, mostrados, que estabelecem movimentações de futuro de vanguarda. É a criatura na transição, na mudança, né? Então vamos percebendo todo esse movimento. E é importante que isso se dê dessa forma. A gente, por exemplo, analisando a questão de Jesus, né? O trabalho de Jesus, a lei de amor, a segunda revelação, o que aconteceu após a sua partida? No livro de Paulo Estevão, vamos perceber de uma forma clara e objetiva, se não fosse aquele trabalho intenso de Paulo, após a conversão ao cristianismo, na divulgação dos princípios junto às diversas comunidades, com certeza os valores ali apresentados, eles teriam sido como que abafados naqueles conceitos, naquelas tradições do povo judeu, né? Então a coisa foi retirada daquele círculo de modo a fazer com que perpetuasse para o futuro e pudesse chegar até nós dentro do que foi trazido e apresentado, né? Então é um processo natural. A gente analisa e observa que é um processo natural do crescimento, da transformação. Olha, um fato que aconteceu conosco aqui no Brasil, né? O processo nosso de colonização se deu com as tradições católicas e apostólicas romanas, que vieram para cá com os portugueses. Mas depois de um certo tempo, o que aconteceu? Chegou no Brasil, vindo da África sobretudo, os africanos, com as diversas culturas, porque não foi apenas uma ou outra tribo, diversas tribos foram trazidas para cá com os conceitos e as formações que foram desenvolvidas por eles lá, que estabeleciam a veneração ao ser superior com os recursos culturais que eles apresentavam, sem nos esquecermos dos valores que os indígenas que aqui moravam, que vivenciavam, apresentavam, né? Então houve uma miscigenação, uma mistura de todos esses valores. E vamos perceber que houve um crescimento, sem dúvida alguma, né? Para todos de um modo geral, no próprio processo de comunhão, de confraternização, a partir dos princípios e valores que são apresentados. No primeiro momento houve resistência, né? Houve resistência, até o momento em que a própria Constituição estabeleceu liberdade dos cultos. Não importa, a criatura tem direito de expressar-se segundo os princípios e valores que ela traz na sua intimidade, estabelecendo pela lei humana a questão do respeito ao próximo e respeito ao semelhante, né? Então a coisa ficou mais harmônica, embora mesmo com a lei vamos perceber que houve dificuldades por parte de muitas pessoas, querendo impor ali os seus princípios, os seus valores. Então são processos naturais, em que o enriquecimento está se dando, de alguma forma, para aqueles que apresentam uma percepção mais simples ainda, mais acanhada de valores espirituais que tendem a se tornar cada vez mais abrangentes, cada vez mais amplos, né? Então a gente tem que entender esse movimento. E vamos perceber que o trabalho realizado pela doutrina espírita tem uma significação muito grande para a humanidade, porque não é no sentido de que as pessoas se tornem espíritas. Não, a questão não é essa não. Muitos vão ser adeptos, vão entender, vão pegar o viés da doutrina espírita. O importante é que haja por parte da humanidade, dos homens, compreensão da lei divina, que a doutrina espírita traz e apresenta, né? São valores que o próprio Allan Kardec mostra isso para a gente de uma forma muito clara. Não são novidades para o homem, estão esparsos nas diversas culturas, nas diversas religiões. Apenas houve uma codificação, uma estruturação, tirando os excessos criados pelos homens, criados por nós mesmos, e pegando ali o cerne, sendo mais objetivo dentro das diretrizes apresentadas. Aí tira o véu. As próprias orientações apresentadas por Jesus na segunda revelação, o próprio conteúdo da primeira revelação, Moisés e os profetas, está repleto de símbolos, simbologia, né? É necessário então que o olhar possa transpor o símbolo e percebermos com clareza e objetividade o que aquele momento cultural daquele povo, daquele grupo estava querendo retratar e retratava para eles à época, de modo a podermos entender e ajustarmos ao movimento de vida
porque são coisas transcendentes, né? Então a doutrina espírita ela vem como que retirar o véu desses pontos. E foi importante que a época fosse apresentada dessa forma. As próprias parábolas, né? As parábolas. E elas são fantásticas, porque hoje, se estudarmos determinada passagem, determinada parábola, iremos retirar conclusões segundo o contexto de vida que apresentamos, as necessidades que estamos vivenciando, coisas pertinentes ao nosso espírito que se expressam no movimento da vida, no movimento da existência, que são fruto das experiências passadas. Daqui a 200, 500 anos, teremos somado novas experiências, novos momentos de vida e de existência. Então isso nos capacitará a enxergar na mesma passagem evangélica, na mesma parábola, conteúdos diferenciados, porque já estamos apresentando uma maturidade diferenciada. Então é um processo muito interessante e muito bonito, que perpetua para os tempos futuros novas interpretações, novas percepções. Então a primeira obra que vem a lume pela doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, né? Que foi um trabalho muito interessante, porque ele foi realizado, o processo de estruturação vai se dar pelas mãos de Allan Kardec, mas é um trabalho que tem a participação de muitos médiuns. Nós vamos pegar aqui na introdução, abrindo aqui, né, na primeira página, tá? Ele traz para a gente o seguinte, ó, filosofia espiritualista. O primeiro ponto que é apresentado para nós. O Livro dos Espíritos, princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec, né? Então, nessa primeira apresentação da obra, nós já vamos ter aqui pontos interessantes a serem analisados por nós, até para a gente poder entender o próprio trabalho da codificação, para que a gente possa entender o porquê que é falado como sendo a terceira revelação de Deus à humanidade, dentro de um trabalho de síntese estabelecido pelas diretrizes superiores responsáveis pela evolução dos homens que aqui se encontram, dos espíritos, melhor dizendo, que se encontram aqui na Terra. Então, o primeiro ponto, filosofia espiritualista. Porque nós vamos perceber, gente, que a questão do espiritualismo, ela traz recursos e orientações de forma muito abrangente, né? É um leque que se abre com N possibilidades, em termos de interpretação, em termos de compreensão dos valores, em termos de direcionamento dos princípios que vão sendo apresentados. Então o leque abre-se de uma forma muito abrangente. E quando nós estudamos as diversas religiões, as diversas filosofias, vamos perceber, né, movimentações muito interessantes. E o Allan Kardec, numa das obras, ele fala o seguinte, ó, todo aquele que acredita existir em si alguma coisa além da matéria, é por esse fato espiritualista, né? Ele não precisa acreditar na individualidade após a morte, a criatura manter a sua individualidade, né? Como nós vamos estudar mais à frente, quando ele fala da questão do panteísmo, queriam como que gotas d'água no oceano. A criatura morreu, essa gota voltaria como que para o oceano, perdendo ali sua individualidade, tá? Então a criatura não precisa acreditar que a criatura após a morte mantém-se com os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos pontos que foram trabalhados na sua vida, na sua existência. Ela não precisa acreditar na possibilidade de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, né? Basta que acredite que existe em si uma coisa para além da matéria. Essa criatura por si só espiritualista. Aí quando a gente faz o apanhado, vamos observar diversas filosofias, diversos princípios importantes e necessários ao processo de formação dos seres, das criaturas, nas diversas experiências pelas quais nós vamos passando, né? Então, no sentido abrangente, a doutrina espírita é espiritualista, porque ela mostra para nós, fala e acredita na existência de uma criatura, de um ser, para além daquilo que simplesmente a matéria simplesmente pode trazer, pode oferecer. Como os materialistas, né, eles afirmam a questão do pensamento, do raciocínio, o próprio sentimento, como que reações químicas se dando na intimidade do ser, a partir de ligações, né, de muitos movimentos vão se dando apenas na estrutura física do ser, da criatura. O Livro dos Espíritos, princípios da doutrina espírita. Aí já está entrando
nos detalhes, nos pormenores. Porque dentro dessa questão mais abrangente, né, dessa coisa mais ampla que representa o espiritualismo, ela vai ser uma especificidade. Ela vai tratar de pontos específicos dentro dessa visão mais abrangente que nós falávamos anteriormente. E é muito interessante porque Allan Kardec, né, ele percebendo que havia necessidade de apresentar os pontos de uma forma mais sintética, mais coerente com o que estava sendo apresentado, ele então cria o neologismo espírita, espiritismo, né, de forma a diferenciar das ideias espiritualistas vigentes à época. Conan Doyle, na obra que ele vai trazer para nós, e alguns outros autores, eles não falam espiritismo, eles falam novo espiritualismo, se referindo à doutrina espírita, porque percebiam que coisas novas ali estavam sendo apresentadas dentro de alguns pontos que até então não haviam sido trabalhados da forma como estavam sendo apresentados. Aí ele vai entrar nos pormenores, obviamente que é uma síntese, que nós vamos trabalhar, né, na sequência da obra, na sequência do livro. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. Então, ponto que muitas filosofias espiritualistas mostram para nós, a questão da imortalidade da alma, né? Mas ele vai trazer pontos interessantes, de modo a mostrar com clareza que a alma realmente, o espírito, continua sua vida, mantém a sua individualidade, não deixa de ser quem é e está num trabalho evolutivo, criado simples e ignorante, com o objetivo de transformar-se no futuro um ser perfeito, dotado de inteligência, de compreensão dos desígnios superiores do Pai e do Criador, né? A natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Então vai mostrar, né, que existe um processo de relação entre os encarnados e os desencarnados. Coisas que muitas religiões, muitas filosofias espiritualistas mostram para nós. Mas vai trazer pontos de modo a podermos entender com mais clareza, com maior propriedade, esse processo de intermediação entre os dois planos da vida, os dois planos que que estão presentes no processo evolutivo dos seres, das criaturas. As leis morais, né? E é interessante porque esses pontos, eles sempre foram trabalhados no seio das diversas religiões. A gente percebe que, por mais simples que elas sejam, elas sempre trazem pontos que passam ali por uma conduta, um comportamento em que os valores morais e éticos estão sendo apresentados, de modo que a criatura conviva mais harmonicamente com aqueles que se encontram à sua volta, estabelecendo harmonia e o equilíbrio para a sociedade e para as sociedades de um modo geral. A vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. São pontos também muito importantes e muito interessantes, né? Por quê? As religiões, de um modo geral, né, dentro da formação que a gente tem, católica, apostólica, romana, que tem uma força, um peso maior na cultura ocidental, a gente vai observar que fala-se para nós da continuidade da vida, né, vida futura, mas nunca se colocou de forma clara. Havia sempre ali uma incógnita. Como que é? Criou-se a imagem do céu, do inferno, dentro de uma síntese também importante e necessária, né? O céu para aqueles que fizessem o bem, procurassem agir segundo os princípios cristãos, então automaticamente ela seria conduzida para essa região melhor no plano espiritual, que seria o céu. Aquele que não entendeu, não soube, não se esforçou, seria levado então para uma região de dor e sofrimento. Tanto uma situação quanto a outra, de forma eterna, né? De forma eterna. O céu eterno ou o sofrimento no inferno também de forma eterna. Então vai mostrando para nós aqui como se dá esse movimento, de uma forma clara, de uma forma objetiva. E vamos perceber que quando ele fala da vida presente, da vida futura e o porvir da humanidade, a questão reencarnatória ela entra aqui no contexto, de modo a nos auxiliar na compreensão e no entendimento dessa movimentação evolutiva que nos encontramos, tá? De modo a podermos caminhar com mais segurança, entendendo o movimento da vida, entendendo o movimento existencial em que nos encontramos, tá? Aí fala, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Aqui tem outro ponto também importantíssimo que a doutrina espírita nos mostra. Porque o conteúdo que está aqui apresentado, gente, não é um conteúdo elaborado pela mente, pelo pensamento de Allan Kardec. Ele tem uma participação, tá? Porque a revelação, a terceira revelação, a revelação espírita, ela tem uma participação divina, correto? A
partir da movimentação dos espíritos superiores que se fazem presentes no processo da sua elaboração, e também é um trabalho humano, porque há a participação dos homens, a participação, no caso específico aqui, de Allan Kardec. Então, a conjugação de força é o plano físico, o plano em que nos encontramos, e o plano divino se conjugando. E nessa conjugação, os valores sendo apresentados, de modo que haja o quê? Uma movimentação da mente humana, na capacidade de assimilação do conteúdo. Não é simplesmente uma coisa que é apresentada. Ela é apresentada, mas também é elaborada na intimidade do ser, da criatura, de modo que possa haver uma conclusão, uma identificação e uma compreensão dos pontos e dos valores ali apresentados. Então, uma movimentação muito interessante. E uma coisa também muito significativa, porque há a participação de diversos espíritos, não apenas um, diversos espíritos participam da codificação, tá? E com o concurso de diversos médiuns. Não foi apenas um ser, uma criatura, que trabalhou na elaboração do conteúdo que aqui se encontra, porque há a possibilidade de, sendo uma pessoa só, ela entrar num movimento, numa interpretação pessoal, a visão dela. Que não vai estar de tudo errado, não, mas fica restrito, o processo se restringe, uma vez que a participação de muitos espíritos e muitos instrumentos, muitos médiuns, a coisa então torna-se abrangente. É um dos pontos que é apresentado para nós, que caracteriza a revelação espírita, a questão da pluralidade, né, do processo em que as revelações, as orientações vão chegando à humanidade. Então, apenas, não só muitos espíritos, mas também muitos médiuns participando do processo. Aí nós vamos observar, Allan Kardec, na Revista Espírita, ele vai falar em alguns artigos sobre isso para a gente, porque ele recebe páginas de diversas partes do mundo, com mensagens apresentadas pelos espíritos através de diversos médiuns. Então ele teve que fazer um trabalho de ler o conteúdo e ir separando quais estavam similares a outras, de modo a poder então fazer ali uma análise pormenorizada, analisando o conteúdo, porque não é questão das palavras em si, mas a questão do conteúdo, né? A gente pode fazer, por exemplo, aqui uma abordagem de um ponto, eu vou fazer a abordagem de uma forma, o Léo vai fazer a abordagem no mesmo ponto, com outras características. Mas, na essência, o valor é o mesmo, o princípio é o mesmo. Abordagens peculiares a cada ser, a cada criatura, dentro do campo de experiência que ela se encontra, pela qual ela passou, né? Então, não haverá mudanças no sentido profundo da coisa, naquele ponto radical, mas apenas a forma de apresentação. Então, Allan Kardec teve que fazer esse trabalho. Por isso que ele fala aqui, ó, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Porque ele tem que fazer uma seleção das páginas que estavam sendo apresentadas. A coerência realmente está de acordo com o espírito que se apresenta. Santo Agostinho, por exemplo, vamos observar no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas páginas de Santo Agostinho, por exemplo, e outros mais, né? João Evangelista, Sócrates. Então, vamos perceber, será que o conteúdo daquela página está condizente com o pensamento do espírito que se apresenta como tal? Né? Então, tinha que fazer um trabalho dessa natureza. Mas não ficava preso apenas a uma página. Vamos ver uma outra página de outro médium que está de acordo com o que está sendo apresentado aqui. Né? Uma vez que havia uma configuração de ideias coerentes, pronto, essa página pode ser publicada. Com isso, então, elabora-se os diversos livros da codificação espírita. Então, vamos perceber esse movimento sendo realizado, sendo estabelecido, de modo a poder fazer com que os valores, os princípios, pudessem ficar claros, lógicos, objetivos, para o entendimento da humanidade, para o nosso entendimento. E uma coisa interessante, porque embora haja participação e o concurso dos espíritos superiores, muitas conclusões foram elaboradas pela participação e manifestação de espíritos de condições mais acanhadas. Um exemplo que é apresentado para nós, né, de praxe, que a gente traz quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Os espíritos superiores, eles não chegaram para Allan Kardec ou para aqueles que estavam trabalhando junto no processo de codificação e falaram o seguinte: ó, há espíritos que quando morrem desencarnam, eles não têm consciência que desencarnaram. Eles não falaram isso não. O que acontecia? Numa reunião mediúnica, eles levavam o espírito não era a psicofonia, era mais pela psicografia, tinha que ser registrado, não tinha instrumento para gravar, né? Então era através da psicografia. Então o espírito relatava que estava como que perturbado,
porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Ele estava na casa dele, tentava falar com os familiares não o ouviam, né? E quando parecia que estava ouvindo, não dava uma resposta condizente com a pergunta que ele fazia, com a pergunta que ele realizava. Então ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, né? Parecia que ele estava louco, as pessoas estavam perturbadas. Então ele relata em síntese do espírito, correto? Que estava se comunicando. Aí Allan Kardec, ou quem estivesse coordenando na reunião, convidava esse espírito a uma prece. Para entender a sua situação, vamos fazer uma prece a Deus para que as coisas possam harmonizar e entrar num plano de equilíbrio. Fazia-se então a prece, o espírito vinha relatar. Agora, interessante porque, após você fazer a prece, apareceu aqui para mim, a minha avó, meu avô, meu pai, né, que não está mais no mundo dos vivos. Ele está morto, falou que eu já morri, né? E assim se deu com muitas comunicações. Qual foi a conclusão que se chegou? Que muitos espíritos haviam desencarnado e não tinham consciência que tinham deixado o plano físico. Se achavam como que se estivesse ainda entre os vivos aqui na Terra. Então, por isso que é apresentado para nós. É um trabalho da espiritualidade, dos espíritos superiores, e ao mesmo tempo um trabalho do esforço dos homens, na conclusão daquilo que estava sendo apresentado. A partir daí, dessa conclusão, os espíritos então vinham e traziam informações para enriquecer aquela conclusão que foi retirada, de modo a poder mostrar os ângulos, os direcionamentos, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Então vamos perceber esse trabalho realizado por Allan Kardec, né? Sobretudo por ele, que recebe a incumbência de fazer um trabalho de coordenar o que estava sendo apresentado ali. Porque não é um trabalho fácil, gente. A gente vai entendendo. Hoje nós temos aí, né, com as obras já prontas, nós temos aí programas no computador em que nós buscamos lá uma determinada palavra, um determinado tema, perispírito, corpo espiritual. Aí o programa já vai selecionar para nós todas as obras que estão apresentando para nós aquele ponto que a gente quer trabalhar, que a gente quer estudar. Fica fácil, né? Na época de Allan Kardec sequer tinha máquina de datilografia e as páginas diversas eram apresentadas. Então ele tinha que ler, né, de uma certa forma, memorizar e saber que aquilo estava coerente com outra página que ele estava lendo, né, dias depois, semanas depois. Então a gente percebe que havia necessidade de uma criatura que não estava dentro de um padrão comum, destacava-se pela sua capacidade perceptiva. Tanto é que eles chegam a dizer para nós que era um dos espíritos mais lúcidos da equipe de Jesus, que veio para fazer o trabalho da codificação junto aos homens, né? E o próprio Camille Flammarion fala da lucidez de Allan Kardec no discurso que ele apresenta, né, falando sobre Allan Kardec. Ele fala da capacidade perceptiva da lucidez, né, que Allan Kardec apresentava justamente para poder fazer o trabalho. Então, tudo bem, passa pelas mãos dele a estruturação, mas não é algo que objetivamente é apresentado por ele como indivíduo. É um indivíduo que organiza, né? E ao mesmo tempo o processo se dá por inúmeros espíritos e inúmeros médiuns que participam do trabalho, justamente para não ficar restrito a uma criatura, a um ser, que às vezes, por mais abertura que possa apresentar, ela pode ficar presa, restrita a uma visão pessoal, à interpretação pessoal, uma vez que vem de diversos lugares, diversas regiões, diversos espíritos falando do mesmo ponto, do mesmo princípio. Vamos observando que está mais condizente com aquilo que retrata diretrizes superiores do Criador para a humanidade, para os homens. Só para a gente poder, nós vamos abordar isso mais à frente, só para a gente poder entender aqui a questão e amplitude do trabalho, né, a gama de espíritos que trabalharam na codificação. Então, no Prolegômenos, que são alguns apontamentos que o próprio Allan Kardec fala, que a gente sintetiza toda a obra, são apenas 2 páginas. Nessas 2 páginas representa a linguagem dos espíritos superiores, né, com a síntese do que a doutrina espírita apresenta. Então colocou-se o nome de alguns espíritos, não todos. Outros participaram, mas colocou o destaque desses aqui, ó. São João Evangelista, tá? Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, tá? E há um texto de Allan Kardec que foi publicado após a sua morte, em que ele fala claramente que o Espírito de Verdade era Jesus, né?
Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Então, uma gama muito grande de espíritos que participam da codificação. Obviamente que aqueles de condições mais elevadas, como aqueles também que já apresentam lucidez e puderam fazer um trabalho de ajuda, de auxílio dentro do que podia ser apresentado, de modo a podermos ter aí a coerência dos valores, a coerência dos princípios. É interessante porque a gente falou sobre isso de alguma forma, né? A gente tem uma tendência muito grande a pegar os valores das revelações que vão sendo apresentadas em todas as culturas e como que misturar aquilo ali que está sendo apresentado novo, primeiramente é uma dificuldade de aceitarmos, porque está contrário a valores e princípios que nós já trazemos enraizados e processos de comportamentos nossos que trazemos de experiências passadas. Então há uma dificuldade, muitas vezes, grande nesse sentido. Então vamos percebendo que a necessidade de que a coisa realmente ela apresente essa característica em que não há uma questão de uma criatura apenas, mas aquilo que retrata por diversos seres, diversos indivíduos, aquilo que é superior, aquilo que vem do mais alto e que na essência vem do Criador, né? Então é interessante a gente observar esse trabalho. E dentro dessa forma nossa, né, de agir, de comportar, a gente percebe que isso acontece na própria doutrina espírita. Acontece com alguns companheiros que a gente tem, pode acontecer até com a gente mesmo. A gente tem o hábito de criar sistemas em cima de princípios e valores que vão sendo apresentados. Então nós já tivemos a oportunidade de estar com alguns companheiros da doutrina espírita, por exemplo, em que era uma pessoa simples, sem dúvida alguma, veiculava ali as obras que eram trabalhadas, comentadas, mas a questão dos sistemas, né, criados por nós. Então, na casa, no grupo em que a criatura coordenava, esse senhor, os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro. É uma concepção que ele elaborou lá, talvez por toda a formação dele, quando criança, como jovem, não sabemos objetivamente, né? Mas era uma forma que ele lidava ali com o grupo. Tá? Então, ele criou esse sistema. As mulheres sentariam de um lado, os homens sentariam do outro, e ali os valores seriam veiculados. Tá? Então, é de menor importância, sem dúvida alguma, porque o importante é trabalhar os valores, os princípios, mas a gente percebe essas miscigenações que a gente faz, essa mistura que nós realizamos dos valores, dos princípios. Na outra casa, por exemplo, na hora de tomar os passes, as pessoas tinham que entrar descalço, né? Aquele que coordenava achava que aquilo era importante na assimilação da energia, dos conteúdos vibracionais que ali eram apresentados. Então, para a gente poder entender o momento e essa movimentação nossa em cima dos valores que a espiritualidade está apresentando. Então, para a gente poder entender. Então, o que eles fazem? Eles tiram toda e qualquer movimentação que possa caracterizar personalidade, um indivíduo, uma criatura. Coisa é abrangente, né? São várias criaturas trazendo e apresentando os mesmos princípios, os mesmos valores. Aí vem entrar em pormenores, né, para poder entender, no próprio estudo das questões do Livro dos Espíritos, a gente vai poder analisar isso com mais clareza, com maior propriedade. Os próprios princípios que nós trabalhamos anteriormente, a encarnação, a questão de Deus, a mediunidade, né, e vários outros pontos, a lucidez e a clareza que vão sendo apresentados para nós, de modo que a gente possa entender essa caminhada de aprendizado em que nos encontramos, né? Leonardo, algum ponto para nós, né? Quando você falou da revelação, Marcos, nós ficamos pensando no sentido da palavra revelação, é uma coisa bem interessante, né? Porque revelação está relacionada a tirar o véu. Ou seja, permitir que se veja algo que não se estava vendo. Então, revelação não é a criação de algo naquele momento. É algo que já existia e que não estávamos percebendo. Também traz o seguinte sentido, a gente pode concluir o seguinte, que alguns estavam vendo. Para alguns já era claro, já era visível. Para outros não. Para aqueles que não estavam vendo, quando foi tirado o véu, passaram a ver. Então a revelação está muito associada à noção de tempo também. A gente vê que a revelação vem no momento adequado, no momento aprazado. A primeira revelação com Moisés para os judeus, no momento em que eles eram capazes ou tinham a possibilidade de assimilar o que estava sendo ensinado. Quase 2000 anos depois, novamente, um outro momento em que aquelas pessoas que receberiam a mensagem de Jesus já tinham como assimilar a mensagem de Jesus.
Se a gente fizer um exercício mental, assim, uma suposição, né? Imaginando Jesus vindo 1000 e poucos anos antes, junto ali com Moisés, o entendimento seria muito menor. A possibilidade da atuação dele, a gente imagina que seria talvez quase nula, né? Porque a linguagem de Jesus é própria para aquela época. Quando a gente estuda as 3 revelações, e Emmanuel esclarece isso, a revelação de Jesus ela é central, ela é o eixo, ela é a linha guia, é o Evangelho. Então, falar que o Espiritismo é a terceira revelação, de forma nenhuma é dizer que ele está acima do Evangelho. A questão é apenas temporal, 1, 2, 3 aí, primeira, segunda, terceira, porque na linha do tempo, o terceiro vem depois do segundo. Mas em importância, como são 3, a que está no centro tem a importância capital, percebe? Numa questão geométrica, o que está no centro em 3 é o importante. É o central, é o que é o eixo. É o que dá estrutura para as outras 2, né? Mas da mesma forma, o Espiritismo veio como terceira revelação no momento em que a humanidade consegue assimilar o que está sendo ensinado, né? A gente tem um exemplo no Evangelho de um doutor da lei que procura Jesus à noite, chamado Nicodemos, que Jesus começa a abordar com ele o tema do renascimento, né? Introduz o tema aí da ressurreição, reencarnação, né? E ele não entende nada, ele sai de lá sem entender. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos continua a história, Jesus conversando com alguns discípulos, e Jesus dizendo isso para os discípulos: olha, se um doutor da lei não entendeu quando a gente abordou claramente, né, assim, introduzimos o assunto com ele, a grande massa, ou talvez assim, o povo não conseguiria entender se a gente falar de questões espirituais um pouco mais avançadas. Então, por isso que Jesus apresenta a mensagem dele, que é uma mensagem sofismável, quer dizer, não tem como se confundir ou querer deturpar o que é a lição moral. A gente tenta, por vezes a gente tenta, mas não conseguimos. O que é ensinamento moral não pode ser confundido. Perdão é perdão em qualquer tempo, em qualquer atitude. Se eu quiser confundir isso, é por minha conta, mas não tem como confundir isso, né? O bem do próximo não tem como confundir. O que é o melhor para o outro? Abrir mão do interesse pessoal, que são os ensinamentos morais, né? Mas assim, o detalhamento do conhecimento espiritual, ele precisa vir no tempo aprazado, né? Outro dia a gente ouviu uma palestra do Honório, com muito carinho, né? Lembrando dele, e ele dava esse exemplo. Ele falava assim: imagine naquela época de Nicodemos, se Jesus fosse explicar a reencarnação com os detalhes científicos que a gente sabe hoje, porque hoje é do senso comum a questão da reprodução, até no sentido físico, gente. A questão da união dos gametas, do masculino e do feminino, da formação do embrião, do feto, a gestação. Não se tinha esse conhecimento há 2000 anos atrás, né? Então o Honório até fazia essa sequência, como se Jesus estivesse falando para Nicodemos, né? Que os gametas se unem e naquele momento ocorre a fecundação, né? A concepção, e ali o espírito, através do perispírito, pode se unir, o psicossoma se une com o embrião em formação. Hoje nós conseguimos entender o conceito de perispírito. Hoje nós temos essa possibilidade, né? Então, o Espiritismo vem na data certa, na época certa, para trabalhar os nossos corações nesse desenvolvimento do que é o ensinamento de Jesus. Só que tem um outro ponto. No capítulo 17 do Evangelho, Kardec vai falar dos bons espíritas, e aí ele traz uma classificação. Ele fala dos espíritas experimentadores, que são aqueles que veem um fenômeno mediúnico, como por exemplo o nosso irmão psicografando, ou qualquer outro evento mediúnico que a gente perceba no mundo, e a gente vê ali só o fenômeno e não conclui nada daquilo. Acho interessante, pronto. Eu estou sendo um espírita experimentador nessa hora, né? Tem aqueles que veem o fenômeno e concluem dali uma lição moral. Falei assim: então a imortalidade é uma realidade. A imortalidade é uma realidade, a lei de causa e efeito é uma realidade. E daí eu tenho todos os conceitos morais que vêm daquele fenômeno. Mas fico por aí, eu fico só na teoria. Eu não transformo a minha vida, eu não procuro me dedicar a melhorar moralmente porque eu entendi isso. Kardec diz que esses são os espíritas imperfeitos. Viram o fenômeno, concluíram o ensinamento moral, mas ficaram por aí. E aí ele fala dos bons espíritas. Os bons espíritas são os que viram o fenômeno, perceberam uma instrução, uma orientação moral, uma conclusão moral daquilo, mas procuraram aplicar aquela instrução. Então, eu percebo a imortalidade, eu entendo a lei de causa e efeito e eu procuro agir na minha vida de acordo com isso.
Eu vou procurar ser menos ganancioso, menos ambicioso, menos egoísta, vou procurar o bem do próximo e eu procuro me transformar. E aí ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que procura se transformar, é aquele que procura melhorar-se moralmente. E aí ele questiona assim, ainda nesse capítulo 17, por que todo mundo não entende então? Essa coisa é tão clara, perceber o fenômeno, ver que tem um fundo moral e procurar aplicar, por que a gente percebe que às vezes nós mesmos temos dificuldade em realizar isso? E aí ele fala que tem a ver com uma certa sensibilidade para se entender isso. O conteúdo, digamos, material da doutrina é de fácil percepção, mas a essência do que está sendo passado, que é a questão moral, exige uma sensibilidade. E aí ele chama isso de maturidade do senso moral. A maturidade do senso moral está relacionada à experiência, ao tempo. É maturidade do espírito como um todo. Ela não está relacionada à instrução. E aí ele fala que criaturas sem pouca instrução no sentido humano, sem pouca escolaridade ou entendimento no sentido humano, entenderam a doutrina na sua inteireza, na sua essência. E outras com grande instrução, com grande escolaridade, não entenderam, porque não tem a maturidade do senso moral. Por que a gente está falando isso? Para conjugar com essa ideia de revelação e o tempo. Mesmo hoje, o Espiritismo estando na data aprazada, no momento adequado, muitos de nós, por vezes, ainda não conseguimos essa sintonia fina, essa maturidade para perceber certos lances do que a doutrina está ensinando. Isso para mim é muito importante pensar sobre isso, para me tranquilizar, primeiro, com relação a mim mesmo, aqueles momentos em que eu ainda não consegui entender certos pontos, e aí eu tenho que voltar para mim mesmo e dizer, Leonardo, você vai ter que trabalhar sua sensibilidade, amadurecer aí nesse aspecto moral. E tem um ponto aí que você sempre se chega nele é difícil para você. E também para me tranquilizar com relação aos outros, aos companheiros do caminho, de estrada, para entender assim, olha, a maturidade chega num certo momento. O companheiro não está aqui hoje, ele não conseguiu trabalhar esses aspectos para estar caminhando com a gente, para a gente aceitar isso com tranquilidade. Né? A doutrina então está aí, ela já está revelada, significa que aquele que tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, tem condição de assimilar, mas tem que trabalhar sentimento. Sem trabalhar sentimento, a gente fica só na parte material da doutrina. E concluindo, lembrando que o tema é o mesmo. Jesus fala com os discípulos e diz o seguinte: bem-aventurados sois vós que vocês veem, ouvem o que vocês ouvem. Porque muitos dos profetas quiseram ouvir e ver isso e não puderam. E vocês estão tendo condição. Então assim, a gente tem que estar muito feliz, muito contente, né? Num dia como hoje, durante um período de recesso, né? De festividades, um sábado à noite, e a casa está relativamente cheia, quer dizer, criaturas, né? Todos nós que estamos aqui buscando algo, procurando trabalhar a sensibilidade para ouvir algo que o Evangelho traz para a gente. E aí a gente imagina, sem a percepção espiritual, mas imaginando a quantidade de espíritos, nossos irmãos do plano espiritual, buscando a mesma coisa aqui. Então, assim, um momento como esse, de fraternidade, em que a gente se reúne para falar dessas coisas, é um momento que a gente está trabalhando o nosso senso moral. Isso tem que ser de alegria para todos nós, né? Sandro, um ponto. Quando falou das três revelações, a primeira com Moisés, no aspecto justiça, veio na hora certinha, porque antes de Moisés prevalecia o direito da força. Depois, com Moisés, todo aquele processo inverteu, aí passou a prevalecer a força do direito. Passam-se os tempos, vem Jesus nos trazendo aí a revelação do amor. E vamos encontrar diversas vezes no Velho Testamento a expressão do amor, até de amar ao próximo. Mas Jesus veio nos ensinar como é o processo. E ensinou através do exemplo. É bem diferente quando é só no campo teórico e filosófico. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou, ele exemplificou. Bom, e vem a doutrina espírita. Doutrina espírita como revelação da verdade. Aí alguém pode perguntar o seguinte: peraí, será que é só a doutrina espírita que sabe a verdade, que conhece a verdade? Será? Não. Doutrina espírita, para o nosso entendimento, veio na hora certa e veio nos alertar, ensinar o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Mas por que isso, conhecer a si mesmo? Porque à medida que eu vou me conhecendo,
eu vou conhecendo a verdade. E por que isso? Porque a verdade não era e nem será. A verdade é o que? A lei divina. E onde está registrada a lei divina? Dentro de mim. Então, a partir do momento que eu me proponho a conhecer, a me conhecer, igual diz o Léo, o Márcio, a partir do momento que eu faço essa introspecção, procuro me conhecer, me corrigir, isso é uma virtude, isso é um vício, e por aí afora, eu vou me conhecendo e vou conhecendo a verdade. Aí eu vou entender uma colocação de Jesus que a gente fala, repete, mas não para refletir. Quando Jesus deixou registrado para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastorino vai mais longe. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E a gente vai observando que esta verdade, que é nada mais, nada menos que a lei natural. E qual a diferença da lei natural ou lei divina pela lei humana? A lei humana é transitória. Por mais perfeita, tem seu tempo, tem sua validade, é transitória. Tanto é que de vez em quando a gente ouve assim, sai uma nova lei do inclinado, nova lei do trânsito, sinal que aquela lei passada. Agora, a lei divina, que é sábia, eterna, imutável e perfeita, prevalece em todo mundo. Então vamos destacar principalmente aí a lei da atração. Se temos atração no corpo fisicamente, o ímã atraindo o metal, por aí afora, temos também a atração no aspecto espiritual. Então, por isso que a doutrina espírita, que não tem nenhum aparato exterior, não tem dogma, não tem ritual, não tem nada disso, mas nos propõe a conhecer a si mesmo. Quando o Márcio lembrou aqui reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem dominar as suas más inclinações. Aí sim a gente vai entendendo a importância de doutrina espírita na nossa vida. Ela não nos cobra nada, mas espera algo de nós. Por quê? Atendendo, seguindo a orientação de Jesus, que é amor. Amor não se impõe, o que se impõe é justiça. Amor não. Amor é algo que sai de dentro para fora. Emmanuel faz uma trilogia sobre doutrina espírita que a gente acha muito bacana e muito profunda. Quando ele fala, doutrina espírita é ciência, filosofia e de consequências religiosas. Não é uma religião. É ciência, filosofia e de consequências religiosas. Aí sim a gente vai descobrindo, vai entendendo que vem ser a lei de ação, de reação, de causa e efeito. Por quê? Porque na vida não existe nem prêmio e nem castigo, e sim consequências. Negócio de sorte, azar, isso não cabe mais na nossa mente, não tem sentido. Pois, segundo o próprio Evangelho, Deus não se deixa enganar, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quando fala Deus não se deixa enganar, é a lei divina que não se deixa enganar. Por quê? Porque está registrado em nossa consciência. Então, para corroborar o que estamos dizendo aqui, a gente gosta muito ao estudar a lei divina, quando fala aqui, que se deve entender por lei natural. Olha só a profundidade da resposta dos benfeitores. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso é direcionado a alguma religião? Para seguir ou pautar a vida dentro da lei divina, tem que pertencer a essa, aquela religião, ou cumprir algum ritual, ou algum aparato exterior? Não. Vale a pena repetir. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí a gente vai entender uma colocação de Jesus, quando ele deixa bem claro para nós: portanto, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-no vós também a eles.
Não tem nada exterior. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. E para finalizar, podemos lembrar de uma colocação lá do salmista, lá bem antes de Jesus. O salmista já deixou bem claro para nós o seguinte: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que praticam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Isso é algo intransferível, não tem jeito de terceirizar. Compete a cada qual. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos aqui avançar no nosso estudo da Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola. Nós já estamos aqui no capítulo de número 5. Em que nós estamos analisando os seguintes conteúdos dos versículos de 17 a 25, que trabalham sobre os presbíteros e alguns conselhos. Então nós já avançamos aqui até o versículo de número 21 e a gente está tratando do seguinte pensamento de Paulo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos da duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Nós tivemos aqui nas semanas anteriores uma série de movimentos tentando trazer essa proposta de Paulo, definida nos textos lidos, para o nosso íntimo. E a gente chega à seguinte conclusão: dentro de nós, o que a gente poderia definir por presbítero ou presbitério, dentro daquela estrutura dos mais velhos, regendo os interesses da igreja, do templo, nós chegamos à conclusão de que, à luz da doutrina espírita, que trabalha a essência e não formalidade, nós vamos perceber que nós temos o que foi citado aqui anteriormente, chamado senso moral. Esse senso moral, ele resume para nós a proposta do presbitério, ou do presbítero, que seria o elemento mais, vamos dizer assim, amadurecido, que tem condição de aconselhar os que estão começando. Então, quando eles resgatam, bem definido pela obra espírita, sobre o senso moral é que rege os interesses benéficos, os interesses da individualidade, quando essa individualidade já pode contar com esse auxílio. Nós vamos ter na obra espírita uma pergunta feita por Allan Kardec aos benfeitores espirituais, que revelavam as leis do cosmos, onde estão escritas as leis de Deus. E eles responderam: na consciência. Mas a consciência, segundo Emmanuel, ela se expressa dentro dos movimentos evolutivos da criatura que despertam valores. Então ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Na posição em que nos encontramos, poderíamos defini-la como sendo o campo da consciência desperta, na faixa evolutiva em que a individualidade se move pelas aquisições adquiridas das muitas experiências somadas. Em síntese, é isso. Então nós temos a consciência como campo
de realizações que já nos é pertinente. O senso moral é o suprassumo disso. Se no templo, a gente lembrou isso aqui, se no templo, a época em que viveu, por exemplo, o próprio Paulo, né? Nós tínhamos lá o sumo sacerdote. No caso de Paulo, ele conviveu com Gamaliel. Ele era o suprassumo da sabedoria dos da sua raça. Ele representava o apogeu, a autoridade diante de toda aquela estrutura do templo. Então nós vamos encontrar o símile por dentro de nós, que é exatamente esse senso moral. É engraçado, diz a pessoa, num determinado acontecimento da vida. A gente nota que as pessoas se movem assim, daquele outro jeito, mais daquele. Mas algo dentro de mim pede para que eu não adote nem essa postura, mas que eu alcance uma harmonização dessas tendências. O que fez ali? O presbítero definiu uma equação para ele. O presbítero interno, que é esse senso moral. Jesus perguntou para o doutor assim: o que está escrito na lei? Primeiro, tem que conhecer o que está escrito. O Haroldo fala muito isso. Gente, como é que nós vamos saber do Cristo se a gente nunca leu o Evangelho no Novo Testamento? Como é que a gente sabe de Jesus? Porque as notícias de Jesus estão no Novo Testamento. Se você não leu, você não sabe nada dele. Há ouvir dizer. Tem uma parábola? Não tem. Isso é palpite. Isso você está ouvindo de terceiros. Mas você não foi na fonte. Então você não pegar o Novo Testamento, ler, pensar, analisar, né? Ver o que cada evangelista anotou sobre Jesus. Aí vai ter aquela história, tem 3 aqui que são chamados sinóticos, ou seja, tem o mesmo ponto de vista. O João é mais espiritual. Você vai descobrindo facetas, né? Peculiaridades de cada um. O Haroldo traduzindo o Novo Testamento, ele fala Wagner. O Lucas tem uma visão do nauta, mas é claro, ele era um médico e ele gostava de navegação porque ele vivia navegando, era o trabalho dele. Ele tem uma linguagem náutica. São peculiaridades de quem traduz e que vai ver do grego, os termos utilizados, existe diferença. Traduzindo as epístolas de Paulo, recentemente eu comento, Wagner, eu estou tomando um couro, uma surra. Porque o Paulo ele tem uma didática diferenciada. E os autores geralmente se perdem ao traduzir. Judeu de nomeada, candidato a suceder Gamaliel. No templo, no Sinédrio, não estamos lidando com qualquer pessoa, não. Alguém que realmente tem uma bagagem, uma capacidade extraordinária. Tanto é que Jesus falou dele. É o vaso escolhido. Vou mostrar o quanto vai sofrer por amor ao meu nome. Não é assim? É alguém escolhido. Alguém que tinha uma bagagem. É alguém que já vinha no campo do trabalho e que precisava de um ajuste. Como nós, né? Às vezes a gente tem a vocação, mas precisa de um ajuste. Aí vem a aprovação da vida. Isso é que é a luta para mostrar ou desenvolver o amor pelo nome do Cristo. Tem gente que acha que é só gritar o nome dele. Nem começou. Porque existem as agruras da transformação. O processo é sofrido no sentido de experimentar. Tem que experimentar. O Paulo falava daquilo que ele sofria na pele. Por isso ele tinha autoridade. Os discípulos não podiam ser maiores do que o mestre. No caminho do mestre, todo mundo sabe como foi. Aí de vez em quando uma mãe de família que tem um ideal de amor, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser protestante, suporta aquelas lutas do dia a dia, com filho, com marido, com família, sobrevivência, encargos, deveres, cobranças. E ela diz assim: oh meu Deus, eu louvo todo dia, eu oro todo dia, eu leio o Emmanuel todo dia, eu leio o Evangelho todo dia, vou no centro, tomo paz, dou paz, faço tarefa e olha a minha vida. Aí a gente olha e fala assim: pois é, mas se não tiver marca
não tem parte com Cristo. Porque ninguém é maior do que Ele. Vai vir para a terra, passar aqui todo bonitinho, sair incólume. E nessa hora que a gente lembra do Chico, né? Aquela gostosura, como dizia Arnaldo. Ou gostosura, e era muita gostosura, porque o Chico velhinho carregado, a gente presenciou, muitos que estão aqui presenciaram, o Chico sendo carregado assim, do dois lados, arrastando as perninhas, para sentar na cadeirinha e ficar beijando a noite inteira a mão de todo mundo. Às vezes com dificuldade, trazer uma parnazinha, já muito idoso. Aquele esforço. O que ele falou? Quando ele está Chico, mas que coisa você, essas pernas sem andar, o que os espíritos falam? Como é que os espíritos não olham isso? Aí, oh, meus irmãos, eu tenho tantos amigos que passaram tantas provações e foram para a vida espiritual, estão lá, um dia vão chegar. E eu tenho certeza que eles vão se apresentar pela amizade, pelo carinho, pela misericórdia, para me receber. Vocês já pensaram eu chegar lá, sem ter passado nada aqui na terra, vendo eles iluminados pelos testemunhos, pelas provas, e eu chegar lá sem ter uma marca? Eu vou me sentir muito envergonhada. Por isso é que eu agradeço a Deus. Porque de 10 em 10 anos, eu sempre recebi um presente de Deus. Era uma cirurgia que ele fazia. Começou com apêndice. A última, aos 80 anos, a mídia não divulgou. Foi cirurgia de hemorroides. Então, de 10 em 10 anos, ele recebeu um presente. Ele falava, de 10 em 10 anos eu recebo um presente de Deus. Mas ficou cego. E muita gente não sabe. Porque ele perdeu um olho. E ele estava em Pedro Leopoldo, em tarefa. E ele disse assim para os amigos: a represália dos inimigos do Cristo, dos inimigos da nossa doutrina, é muito pesada. Eu cheguei a perder um olho por ação nefasta deles. Cegaram o olho do Chico. O Chico nunca alardeou isso, mas foi o preço que ele pagou por fazer o bem. Mas, por que ele perdeu uma vista? Tem um histórico, né? Ele não respondeu, mas o Arnaldo, numa viagem que eles fizeram de Angra dos Reis, onde eles foram passar uns dias de férias, com Cláudio Tavares e outros amigos. Nessa viagem eles passaram por Barbacena. O Arnaldo nos contou que na viagem, quando parou, o trem parou em Barbacena, ele disse assim, uma frase solta, foi aqui que ele desencarnou na última existência. Quem gostosura? Perguntou Arnaldo. O nosso benfeitor, Emmanuel. Então ele teve uma existência que ele desencarnou assim? Sim. Deu o nome dele. Ele foi um bispo muito famoso, um bispo do Pará. O Chico nunca quis alardear porque tinha familiares encarnados. Mas quando ele me apareceu, meu filho, com aquele halo bonito de luz, formando uma cruz, e ainda na feição de sacerdote, ele tinha desencarnado aqui. Porque o clero mandou ele para cá, em razão das resistências dele, pela pena, pela palavra, muito erudita. Estudou em Paris, com ninguém mais do que Lacordaire. Foi aluno de Lacordaire. E foi professor de um grande jurista do Brasil. Um grande jurista, de nome Ângelo. Então essa figura sagrada por Dom Pedro II, bispo do Pará, desencarnou ali em represália de lutas intestinas do clero. Ele lembrou do episódio. E foi então que ele, já apresentando o problema, ele perguntou assim: Chico, mas você em tantas vidas com problema nos olhos, por que isso? Diz Arnaldo que quando ele abre a boca para responder, chegou o povo, cumprimentando, conversando. Ô meu filho, fiquei sem resposta. Porque o Chico teve compromisso com os olhos em muitas existências. Muitas. Mas um dia, todo mundo vai ficar sabendo no além, né? Os porquês. Se não é expiação, às vezes o indivíduo traz as marcas como forma de sublimação. Você sabia disso?
Porque o Chico é uma pessoa muito difícil para se estudar em termos de expiação, pela renúncia suprema dele à própria existência. Nós conhecemos uma senhora, está dentro da pauta aqui, viu, gente? Nós estamos estudando a vida. Nós conhecemos uma senhora que largou a vida monástica em Goiás, depois que ela conhecia o Chico Xavier, que visitava a casa dela. Ele visitava aquela colônia de Santa Marta. E a irmã era espírita e dava assistência. Uma Uberaba conversando com ela na casa do Chico, no grupo da prece, ela contando para a gente, ela falou assim, eu perguntei ao Chico, ainda vinculada ao catolicismo, mas amando aquele homem. Perguntei, Chico, por que você sofre tanto? O que você está espiando nessa vida? Tendo o coração como eu vejo que você tem. Ele falou assim, minha irmã, eu não tenho expiação. Responda para ela. Eu não tenho expiação. O Chico é alguém que desafia todos nós, porque seria o mesmo dizer assim, Jesus, por que você paga um preço tão alto? Deu uma ideia? Quem aceitou Cristo não anda sem marca. Não anda. Porque vem cobrança, às vezes em excesso. Em excesso. Vem portas que para todo mundo é escancarada, o indivíduo fecha. Aí ele olha e fala assim, meu Deus, mas por quê? Jesus poderia falar assim, meu filho, eu quero que você tenha parte comigo. Não anda como a maioria, não. Eu quero que você tenha parte comigo. Sua, chora. Eu fiz isso aí. Parece apologia de sofrimento, né, gente? Mas não é não. Porque isso quebra o ego. O Chico era candidato a chibatadas. Candidato. O Chico, às vezes, dava a impressão que ele entrava na frente das pessoas para receber o golpe por ela. O que é isso, gente? Amor. Isso é amor. A mãe não quer puxar tudo de ruim dos filhos? Eu prefiro carregar aquilo. Eu prefiro que eles vão em paz. Que eles vão tranquilos. Quantas renúncias. Isso é um alfabeto que não é muito fácil de compreender. Não é. Por isso que existe maternidade e paternidade na vida física. Só pai e mãe começam a soletrar isso. E existe uma coisa chamada amor, que pode até começar pela atração, mas quando aprofunda e que começa a lançar raízes, a pessoa diz assim, a minha felicidade é ver a pessoa feliz. E é. Mas espera aí vem a língua do hoje, do marketing, da mídia. Você tem que ser feliz. Presta atenção, vai viver sua vida. Mas a minha vida são eles. Não, acorda. Vai dar um jeito na sua vida. Então, primeiro, gente, dentro desse discernimento, que é fino, é refinado, ele diz assim, não faça como a maioria. Ainda que você não seja compreendido, o alarme vem. Não, nem um passo nessa direção. Por que eu não consigo? Todo mundo vai, mas eu não consigo. Chega na hora, algo me bloqueia. É a voz divina, é a voz da consciência, é o senso moral. Não, meu filho. Deus falando conosco, revelando para nós de uma forma poética ou até misteriosa a lei de amor, não a lei da cobrança. Porque a lei da cobrança é assim, está lá o Caim, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, todo aquele que me achar me matará. Essa é a linguagem do que está debaixo da lei. Mas o que não está debaixo da lei, vem em cima dele Paulo lá. Está lá. Abigail, eu te amo. Nessa situação, o que eu faço? Ama.
Mas e quando me atacam, me agridem, o que eu faço? Perdoa. E quando me falta força, não sei o quê, espera. Não é assim? O lema de Abigail? Ela não passou mãozinha na cabeça dele, não. Ela falou as palavras mágicas. Confia. Ama o trabalho. Então olha que interessante. Amor que inspira, trabalho, espera e perdoa. É uma sequência muito lógica. Porque o amor é a grande luz da vida. Mas sem trabalho, ele não se positiva. E tem que esperar, porque não é de pronto. E na hora que vem a mágoa, perdoa. Porque é a aplicação dele, fruto prático dele. Começou lá no encantamento e vai para a execução, que é o coroamento da obra. Segundo a doutrina espírita, no capítulo que trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo, amar o semelhante é o coroamento da caridade, é o corolário. Corolário. A criatura pode distribuir cesta, pode distribuir leite, pode distribuir roupa. Está fazendo. É uma bênção. Só que vai chegar uma hora que a sociedade se organiza. Assim, para quem que eu vou dar leite, para quem que eu vou dar pão, para quem que eu vou dar cesta, está sobrando, não tem para quem dar, e agora vai ter que exercitar a caridade moral. Que a gente começa pela material, para chegar na moral. E é isso que a gente está estudando aqui. Então a gente entende o Chico. A gente entende todos aqueles que renunciaram. A gente fica embebido com a vida física. Como a gente fica embebido, por exemplo, quando apaixona, né? A pessoa apaixona fica embebida, né? Mas agora assim, está embebida. Porque a pessoa realmente parece que ela tomou o que eles falam no Evangelho, quando eles notam que os discípulos falam em línguas, né? Eles estão cheios de mosto, que é uma referência ao vinho, né? A maceração da uva e a transformação natural, que tem até aqui, ó, o vinho. O assunto tem pau. Tem que pôr um pouquinho de vinho na água, gente. A água é um elemento muito simples, né? Tem que pôr um vinhozinho. Jesus não tomou água e vinho, agora todo mundo vai achar que é apologia da bebedeira. Né? Mas o embeber-se aqui é outro. O que o povo falou dos discípulos? Estão cheios de mosto, estão embriagados. Por isso estão aí falando em língua, dando show. Eles entenderam assim. Não tinha cultura, não tinha conhecimento. Não tinha sensibilidade para perceber que estava acontecendo uma manifestação divina. Então falaram que eles estavam cheios de moços. Mas, curiosamente, nós todos, quando estamos embebidos aqui na Terra, parece que a gente fica realmente assim, dotado por aquilo que é objeto do nosso interesse. Então, se é, por exemplo, estou deslumbrado pela profissão, aí ninguém segura. Aí vira o workaholic, né? A pessoa só pensa em trabalho, só pensa em trabalho. Aí não vê ninguém, não enxerga nada, relacionamento dança. Não, o importante é minha carreira. Mas será que é só isso? Né? A pessoa compensa. Na verdade, torna-se fuga, torna-se compensação. Cada um tem o seu mecanismo, né? Não tem o pessoal que fica embebido com droga? Não, eu prefiro ela. Não tem mãe, não tem pai, não tem amor, não tem ninguém. Eu prefiro ela. Dorme, lento, apanha dos outros, chutado, vive sujo, mas eu quero ela, o objeto, né? Da paixão, do interesse. A gente não, porque paixão é um incêndio, como disse o Chico. Incêndio Joel, pega fogo, arde. Aquele momento depois vira cinza, que é o que a gente observa. Então vem o trabalho, vem o relacionamento, né? Tem gente que até não quer trocar sentimento, que é o sexo, né? Então anda igual um carro desgovernado. Experiências sexuais. É possível, né? Está no histórico da humanidade. Não adianta falar. Né? Carro desgovernado, não tem freio, não é. De que bater bastante, estourar, explodir, não quero mais, agora eu quero vir no silêncio. Aí começa um caminho de silêncio efetivo. Olha para os lados, não quero mexer não, É nevrálgico, né? Zona nevrálgica. Quero nem ver, quero nem saber. Tem muita gente silencíssima. Depois de tanto desastre. Assim, aí vem o ditado: gato escaldado, é horrível isso, né?
Está fora de moda, né? Porque hoje tudo é ecológico, politicamente ecológico. Então não pode falar isso para as crianças. É um pecado isso. Mas a gente aprendia. Gato escaldar tem imediatamente voltando. Mas o ditado é muito certo. Tem sabedoria nele. Então nós arrepiamos só de falar do assunto. Tem muita gente que realmente passa longe. De vez em quando vocês encontram solteirões aí, que não são nada ousados, você fala assim, está se guardando, né? Sabe lá o que aprontou no passado. Então tranca a casa. E aí não quer nem saber do assunto. E tem muita gente assim. Outros já conseguiram sublimar, escolheram outras coisas para fazer na vida, né? Não impede nada, né? Está bem com você? Está bem. Está bem com a humanidade? Então tá bom, vai com Deus, né? A gente vai ver de tudo, porque a doutrina espírita ajuda a gente a entender tudo. Cada coisa no seu lugar, no seu tempo. No seu tempo. Por isso que Jesus perguntou, como lês? Como lês? Porque o como lês implica discernimento. Como você entende, né? Ué, discernimento, gente. Uma coisa é caminhar com todo mundo. Evolução é assim, em grupo. Né? De ver miríades de seres no infra. Né? Então a gente começa depois a perceber que começa a se destacar um elemento. Né? O Anuário de Estudar a Evolução, a gente fala assim, gente, aqui começa a individuação, porque o elemento se destaca, ele já não vive no bloco, né? E ele vai ser o quê? O fomento para o grupo. Ele vai ser o estranho, mas começa com ele. Paulo entendeu isso. Quando ele escreve no Epístola aos Romanos, assim, é o primeiro dentre muitos irmãos, falando de Jesus. O primeiro dentre muitos, é o primogênito. Na terra, Jesus foi o primeiro. Agora está todo mundo pelejando para seguir. Então, de vez em quando, a gente encontra assim, um Chico, um Gandhi, uma Maria Teresa, e aí vai. Você vai na história, né? Teresa d'Ávila, São João da Cruz, aquele povo assim que não era compreendido, né? Fenômenos, via Jesus conversar. Não pode! Heresia! Mas eram os descalços, né? Era o povo que não queria nada com o mundo. O povo desataviado. Entendia todo mundo, acolhia. Trabalhava na matéria para o povo que precisa da matéria. Está fazendo a parte deles. Então a gente vê esse povo assim, estão indo atrás. São aqueles que descolam, né? Estão indo atrás. É lindo. E a gente começa a falar assim, epa, tem um recado ali. Porque é em rede, né? Vai um, outro surge, naquela escala tão bonita, né? Os espíritos falam, né? O Divaldo gosta muito de alardear isso, através dos espíritos como Ligurê, que depois de Jesus, o mais próximo dele é Francisco de Assis, que foi João antes, é o discípulo amado. Então a gente olha e fala assim, já não duvida, né? Quem foi realmente, né? Mas quantos, né, gente? Maria Madalena, que segundo indicativos, ela retornou como Teresa d'Ávila. Via Jesus, conversava com ele, o Chico adorava contar o caso em que ela falou para ele, quase se debatendo na correnteza, presa numa pinguela lá, enchente. Está vendo, minha filha? Disse Jesus para ela nessa hora, de pé em cima do barranco, como é que eu trato os meus amigos? E a presença de espírito dela é alguma coisa, né? Por isso os tendes tão poucos no mundo, Senhor. E o assunto é pertinente porque nós estamos falando de marca, né? A gente está falando das marcas do Cristo. Então, meu Deus, a gente passa. A gente costuma brincar e falar assim, tem um texto que fala assim, moeda e moenda, né? É um dos textos da psicografia do Chico. E a gente sempre ficou intrigado, o que querem dizer, né? Aí de vez em quando eu mais conversando, a esposa dele, um outro companheiro do grupo, assim, a gente por enquanto está sendo passado na moenda, mas tá bom que está quebrando o ego, né? Porque o problema é o ego. Esse ego, esse egoísmo acaba com a gente. Porque são as capas, né? Ontem eu estava lá meditando uma coisa, uma solução de alguma coisa, pedindo inspiração, abri, falou assim, e o cego lançando de si a capa. Eu falei assim, aí o problema é o ego. São as capas que a gente tem. Capa de todo jeito, eu não falo lá. Tem capa de todo tipo. Então a gente fica a pensar.
Porque o que nós estamos entendendo aqui, gente, é que o presbítero é isso, esse refinamento de percepção que nós temos. É ele. Por isso que ele não pode ser agredido e por isso que ele não pode ter tendência. Porque eu posso virar e falar assim, não, eu estou fazendo isso porque eu sou tímido, eu tenho que ser mais ousado. Estou sendo partidário. Eu não entendi o espírito da coisa. Eu não estou sendo partidário. Eu não posso acusar. Não é porque eu sou muito bobo. Tem gente que fala isso. Por que você aguenta isso? Porque eu sou bobo. Você é bobo ou você está desenvolvendo renúncia, humildade, aceitação? A própria pessoa pode falar, não sei, tem uma coisa dentro de mim, eu acho que eu sou muito bobo. Ou boba. Não é? E ao invés de a gente perguntar para a pessoa assim, como é que você lida com isso? Aí você pode dizer assim, não sei não, mas eu estou sempre superando, graças a Deus. Ô minha filha, vai em paz, continua. Se você está em paz, continua. Agora, se está travado, você tem que rever. Está no limite das suas forças? Ah, tá. Estou dando em depressão, estou sem vontade de viver, tem hora que eu tenho vontade de fazer uma loucura. Peraí. Aí não, né? Peraí. Você não pode fingir que não está acontecendo nada. Vamos fazer uma revisão? Vamos medir aí suas possibilidades, suas forças? Vamos ver se você tem capacidade de digerir isso que ficou entalado? Aí tem que fazer não pode ir para frente fingindo. É varrer sujeira para debaixo do tapete. A casa está suja do meu jeito. Nisso não. O Evangelho não nos pede espírito farisaico. Porque a gente fica achando que ser fariseu é fingir para o outro que a gente é santo. Não é isso não. É ter coerência dentro. Seja o vosso dizer sim, sim e não, não. O que passa disso não presta. Não dou conta, não dou, viu, Márcio? Não dou mesmo. Tchau. Mas estou indo em paz, tá? Só precisava te falar que eu não dou conta. Pronto. O Márcio pode virar e falar assim, falou que não. Eu esperava outra coisa. Porque é espírita. Aí vem alguém e fala assim, falsa espírita. Não tem caridade. Não é caridoso. Porque para a pessoa, ela não está dando conta, não tem que fingir. Aí vem alguém e fala assim, peraí, né, Márcio? Todo mundo tem limite, ela não é Deus. Não é Jesus. Ela está sendo honesta. E ela foi em casa. Te deu recado, não brigou, só explicou que ela não. Aí se o Márcio tiver bom senso, a competidora vai falar assim, eu tenho que entender o limite das pessoas. Eu não posso esperar que as pessoas ajam com aquela grandeza de Jesus, porque ele tem evolução para isso. Mas ela está sendo honesta, coerente. Eu tenho que respeitar. Sabe como é que a gente aprendeu isso? Estudando o Chico e as coisas que o Emmanuel falava com o Chico. Um dia o Chico chega lá chateado, com as impressões colhidas dos outros, né, que exigiam muito dele. Então, naturalmente, vinha tocado, né? Não fez a pão, viu, Chico? E o Chico chegava chateado, porque ele estava dando tudo que ele tinha. E o povo ainda queria mais. Um dia ele chegou chateado, o Emmanuel olhou para ele e falou assim, você tem que dar para as pessoas o direito de elas não gostarem de você, de não te aprovarem. Porque você não é o modelo supremo de virtudes. O que te compete em termos de advertência, acolhe e baixa a cabeça. Agora, se o assunto não te diz respeito, levanta a cabeça e continua a trabalhar. Mas aprenda que as pessoas têm direito de não gostar de você e não te aprovar. Pronto. Cada um no seu quadradinho, fazendo o melhor que pode. Então, pronto. Depois disso, fica muito difícil espírito farisaico. Muito difícil. Quem é, perguntou Chico para Emmanuel, o criminoso? Qualquer um de nós é descoberto. A resposta do benfeitor é só aparecer uma circunstância.
Eu não queria passar pela prova dos corruptos, daqueles que estão sendo pegos em corrupção. Não quero. Essa tentação não quer ter de mim. Me forma primeiro, Senhor. Não queria estar como esses bonitões, esses modelos de sex appeal, de atração sexual. Não queria. De beleza, de expressão sexual. Não queria, Deus me livre. Modelo de fortuna. Meu Deus, que escravização. Como é que toma conta de tanto dinheiro? Você tem cabeça para outra coisa? A pessoa vive só de defensiva. O irmão fala isso no pensamento de vida. O elemento mutoa. Ele entra num condicionamento que ele tem que defender seu patrimônio, que ele não dorme mais, velho. Que é demais. O pouquinho que a gente tem já não tem sossego. A gente pega um lote lá para capinar, eu nasci sempre fizendo isso, né? Aqui, em casa. A gente tinha dinheiro para capinar. Então assim, ô Márcio, dá um trabalho inteiro desse, imagina que nem fazenda. Como é que a pessoa dá conta? Para manter uma coisa em ordem. Um pedacinho já não dá conta. A gente ficava pensando, quem tem muita terra, não dá conta. Aí fica dentro da mercê de sem terra, tomar conta, invadir, né? De acontecer de tudo. Porque como que faz? Então a pessoa, quando ela faz uma reflexão, fala assim, meu Deus, a gente precisa de tão pouco. A gente precisa colocar a cabeça no que é essencial. E não no que é acessório. No que é essencial. Colocando no essencial, o resto vem para trás. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque ninguém passa ileso. E aprendi a contentar com o que tenho, né? É o Paulo fala isso. Paulo fala, vivi na fartura e vivi na pobreza. Aprendi a contentar. O Honório tinha uma frase espetacular. Ô gente, e dizia assim, tem problema não, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, fazer lá seu patrimônio, ter um carro de último tipo, pode ser aquele importadão que todo mundo quer. O que não pode acontecer é esquecer de como se anda de ônibus. Ele falava isso na reunião. Ele deu assim. Ninguém está privado de nada, mas nós não podemos esquecer de como se vive. O Paulo largou todas as posições que ele tinha, e olha que ele mandava nos da sua raça. Ele era o candidato, o primeiro candidato, o principal candidato a substituir Gamaliel. O homem tinha direito de decidir vida e morte da sua comunidade, do povo judeu. O Paulo tinha esse brilhantismo, um exegeta de primeira linha, um homem do conhecimento, de uma capacidade de pensar, de falar, de argumentar. Tinha uma carreira brilhante, ilibado em todos os sentidos. Foi viver como? Para servir o Cristo. Debaixo de tenda, como trabalhando no teatro, tapeceiro, fazendo tecelão. E sabe por quê? Porque sabia que tinha que dar exemplo. Para nunca ser pesado em nenhuma igreja. Aí o Chico um dia virou no meio espírita e falou assim, pois é, porque o espírita não pode viver na obra e nem da obra. Deu recado, não é? O Chico arrepiava quando falava que ia ganhar um dinheiro com livro. Não queria nem ver. Toma, quer nem ver. Quando precisava de livro, no começo a amiga fazia? Ia na livraria e comprava para dar de presente para os amigos. Depois ele começou a ganhar, porque era uma questão legal. 1% das obras, 2% do lançamento. Ganhava. Aí amontoando, doava, mandava livro para o mundo inteiro. Mas comprava. Primeiro comprava, até que regulou. Porque foi ele que começou. Inclusive, tem que lembrar isso. O Chico começou esse modelo de doação das obras e de... Aí as editoras falam assim, mas tem que dar uma cotazinha para o médium, tadinho, para ele fazer até uma divulgação, distribuir para os amigos, para os familiares, né? Aí puseram uma cotazinha, mandava 2%, 1%, né? Aí pegou, virou uma questão jurídica. Aquele que doa a obra, todo o percentual de publicidade da obra, quando ela for reeditada, dá-se lá 1%, ou sei quantos filhos. Aí conveniou-se isso. Mas não existia. Começou com o Chico. Porque o Chico comprava para dar para os amigos. Ele que já não tinha dinheiro. Só na década de 70 é que o ordenado do Chico melhorou.
melhorou. E que começou a chegar mais recursos para ele fazer as obras. Agora fez obra que só no além o povo vai conhecer. Porque todo dia se descobre coisa que Chico fez na calada. Né? Na calada. Tem os pobres daquela época de Uberaba, da periferia de Uberaba, ele deu, segundo um advogado que entregava as escrituras, que foi amigo e que não era espírita, mas que admirava profundamente a obra, e fez isso de doação do Chico durante anos, ele contou para um amigo nosso que é juiz, que foram milhares de casas que o Chico doou para os pobres. Minha Casa Minha Vida começou com o Chico Xavier. Então, o tempo foi. E a gente nem viu. Nós só alinhamos aqui, gente, que nós vamos voltar na semana que vem, se Deus quiser, que nós estamos lidando aqui a não permitir que aquele departamento do desejo possa enganar a lucidez da vontade. Por isso não pode ser tendencioso. Entenderam por que tem que ser o senso moral amadurecido? Ele é o presbítero. E nós não podemos acusar a consciência, não. Às vezes a gente acusa falando que aquilo é fraqueza. Não é. É fortalecimento moral. Porque a gente luta muito na matéria e se ilude com ela e fica com dificuldade para perceber o que é moral, o que é ético. Porque a gente fica muito objetivo. Uma pessoa embrutecida com a matéria, ela tem dificuldade com o senso moral. Então nós não podemos tratar o presbítero com o senso moral com o tendencioso. Deu uma ideia? Então é sutil o que ele está ensinando aqui. Não é fácil aprender isso. A gente vai aqui porque a gente tem chave que a doutrina espírita oferece. Porque tem muita gente que vem aqui e fica na letra, e aí espanca, e cria sistema religioso. Não é por aí. O nosso assunto é essencialidade. Como nós chegamos ao limite do tempo, até passou, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe. E se Deus quiser, na semana que vem a gente avança mais pouco. Que o Senhor nos abençoe. Só um minuto só. Se eu estou aqui à frente, se há 30 e tantos anos eu sou espírita, a culpa é do Chico Xavier. Então, dentro dos milhões de casos dele, tem um que, só para responder um pouco, certa feita, quando o Chico estava em condições ainda de atender todo mundo, um companheiro de São Paulo foi lá, foi atender pelo Chico, ficou muito feliz da vida. Aí depois entrou naquela famosa fila para agradecer, ser cumprimentado pelo Chico e agradecer o Chico também. Só que tem que era 2 horas da manhã, o elemento com fome, doido para tomar um banho, jantar, dormir e tal. E a fila mandava aquela lentidão toda, chegava um Chico, beijava a mão. E o companheiro naquela expectativa toda, ficar aflito, né? Aquilo já estava com grande fome. Aí o Chico, faltando uns 50 metros do Chico, o companheiro olhou bem pro Chico, o Chico está velho, gordo, feio e parecendo um sapo. Pensou, mas só pensou. E foi quando chegou lá na vez dele, que ele chegou, o cara mudou, né? Ô Chico, como é que vai? Tudo bem? Ô meu amigo, velho, feio, gordo, parecendo um sapo, mas graças a Deus tudo bem. Então, olha só, a gente está falando assim, quando aí a importância do pensamento. E espiritualmente nós somos identificados via pensamentos, porque eles emitem as vibrações. Bem, nós vamos caminhar para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas psicografadas. Por gentileza, vai. Viver pelo bem. Porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus, Mateus 7,13. Habitualmente, a criatura humana se move e se estimula às realizações, obedecendo quase invariavelmente aos interesses pessoais, segundo os próprios desejos. Por esse motivo, impérios transitórios de maior ou menor proporção se erguem, louvando a ambição de alguém ou de seu campo. Que a corrupção noticia por onde graça os desvios do egoísmo. Que a injustiça parece zombar da criação por efeito de vaidades e de ações orgulhosas por parte de pessoas e grupos em sentido elitista.
que a miséria e o descaso social renegam Deus, que a tudo criou dentro da lei de abundância, por consequência de estratégias econômicas e politiqueiras de desajustados morais. Sim, meus amigos, é preciso porfiar por adentrar o reino de Deus e conhecer sua justiça, porque de personalismo e ambição desmedida, tão somente a porta larga, a das perdições, será o roteiro de desilusões e dor para os incautos. Elejamos o bem por nosso roteiro de paz, vencendo o pessimismo e todas as febres perigosas das posses sem mérito, e conheceremos o otimismo e a fé, a coragem e a alegria de servir, mesmo quando as mais duras provações nos surjam pelas estradas, por tempestades aferidoras de nosso amor a Deus. Emmanuel. Meu irmão, que o Senhor, a quem intentamos servir e amar, te abençoe e ilumine. As dores somadas no santuário do coração purificam a visão da criatura, para que ela possa vislumbrar a vida e o poder real para muito além dos movimentos vaidosos da personalidade transitória e perecível. O tempo é o campo fértil, onde nascem as circunstâncias, mas as ações viris da alma é que podem fazer das sementeiras em eclosão o celeiro farto para a longa jornada de aprimoramento. De tudo e de todos, retira boa parte. De cada situação, edifica o caráter. Abdica do personalismo, que sempre destrona Deus. Ama na devoção o culto sincero à vontade do Pai. Silencia em prece reverente quando a adversidade te golpeia os sonhos. Imperioso para um homem que se candidata a servir em plano maior é a aquisição da sabedoria. Poder real é vibração forjada em lutas pelo tempo. Sem Deus no coração e nas atitudes, ninguém conhecerá o reino tão sonhado. Obra com serenidade e deixa que a fé te coroe cada operação individual pela conquista da vida. Segue e nada lamentes, pois Deus sabe. Um amigo espiritual. Meu filho, peço a Deus o Altíssimo que abençoe com suas infinitas bênçãos a você, a Denise e sua mãe. Estou bem entre os nossos, numa vida muito superior à que tive na vida física entre vocês. Descortina-se para mim um novo universo, mostrando-me sem palavras, no silêncio peculiar às obras do Criador, a extensão de minha ignorância e a miséria de minha alma. Tudo me induz à reverência ao estado de oração. Talvez, filho, somente agora eu tenha compreendido o que significa gratidão, pela abundância de sentimentos elevados que me invadem cotidianamente. Com este novo olhar sobre as coisas e sobre as pessoas, tenho revisado minha relação familiar. Dentro de você, de sua irmã, de minha esposa, encontro marcas ou ausência de marcas, que eles são ou deveriam ser responsabilidade. Alegro-me e também lamento. Venho lhe dizer, filho querido, que há continuidade e que sempre será tempo para melhorarmos e a tudo melhorar. Aí, a vida sentida e pensada é um processo, não fim. Quando retomamos as verdadeiras percepções de nós mesmos no além, então, se temos algum equilíbrio, reativamos os elos do pretérito e percebemos as perspectivas de futuro, para só assim sentir a vida real, com seus esplendores e poder infinito, sempre desafiadores de nossos sentidos. Obrigado por apoiar sua mãe, mas não deixe de cuidar de si e de seu lar. Sempre supere tudo, filho, dentro dos seus limites, mas buscando a força que vem de Deus. Envolvo aqui no reconhecimento, no meu afeto, o meu genro e a minha nora, os meus netos e aqueles que também considero netos. Vamos juntos, pois construir o futuro. Vamos juntos, pois construir o futuro, que significa, antes de tudo, descobrir que esse futuro existe. Em nome de Deus, eu lhe abençoo, meu filho. Lloyd Carras. Muito bem, gente. Nós vamos encerrar a nossa reunião agradecidos ao nosso Pai Criador as bênçãos que têm sido derramadas sobre os nossos corações.
E eu vou pedir o Wagner fazer a prece nossa. Deus nosso Pai, agradecendo-te o banquete espiritual que formaste em favor de nossa renovação neste templo consagrado ao Evangelho de teu Filho. Nós te suplicamos, Senhor, pelo mundo que periclita, que sofre, as angústias das transformações necessárias, fechando ciclos, abrindo outro. Nós te entregamos os corações das mães, dos pais, das crianças, dos jovens, dos idosos. Nós te entregamos os lares, Senhor, as instituições, os governos, os governantes, toda a população. Aqueles que vivem na vida espiritual ainda apegados à matéria, sem conhecimento, sem referência, incapazes de lidarem com suas próprias heranças. E te pedimos por todos aqueles que se movem na luz, buscando, Senhor, alongar as dádivas divinas que nascem de Ti, como virtudes tão santas, filhas todas do amor, daquele amor que fez nascer a criação e que embala essa criação em bênçãos que ainda desconhecemos por tacanhez pessoal. Abençoa, Senhor, nosso país, abençoa o tempo que nos é concedido como campo de realização de todas as possibilidades que ainda dormem na nossa alma. Auxilia-nos a transcender a nossa condição. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que é amar. Amando, ajuda-nos a fazer, não tanto a pensar, para que possamos ter algum mérito e entrar em relação contigo, que vive em nós sem que saibamos, que vive em tudo sem que reconheçamos. Senhor da vida, fomenta os estados de graça e de luz na vida de todos nós. Que todos os companheiros encarnados e desencarnados que estamos aqui ou que não podemos estar, recebamos o hálito divino do teu amor, como o oxigênio do Espírito que somos, para realmente vivermos profundamente, experienciarmos aquilo que é a tua vontade e que é tão santo. Fica conosco, Senhor, que assim seja. As vibrações da prece proferidas pelos nossos irmãos, encerramos a reunião. Que Jesus fortaleça e ilumine os nossos corações. Nós vamos passar para as atividades fáceis e pedimos a todos muita paz.